Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos agora começando a nossa palestra de sexta-feira, né? Cujo tema hoje é Obreiros de Deus, que é baseado num poema de Maria Dolores, que foi psicografado por Chico Xavier. E hoje nós vamos refletir sobre esse poema, que nos traz uma mensagem rica, uma mensagem muito cheia de interpretações e que cai perfeitamente para os dias atuais, ou melhor, é um poema atual, ele serve para qualquer época da vida, mas especialmente no momento que estamos passando hoje, né? Mas antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre isso, eu convido vocês a gente fazer a nossa oração inicial, né? Para a gente harmonizar um pouquinho a nossa mente, trazer um pouco mais a nossa mente para uma atenção plena, ok? Então vamos fechar nossos olhos, respirar fundo, mais uma vez. Enquanto a gente respira, a gente vai percebendo o vai e vem do nosso tórax, do pulmão, acalmando o nosso interior, silenciando a nossa mente, trazendo, como eu disse, nossa atenção plena do que vamos ouvir agora, para as reflexões que vão surgir a partir de agora. Pedindo ao Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga envolvida neste trabalho, trabalhadores do Centro Espírita Harmonia, que envolvam a todos nós, todas as mentes e todos os corações que aqui estão agora reunidos em seu nome, Jesus, para mais uma conversa, para mais uma palestra, uma reflexão sobre os seus ensinamentos de amor, de acolhimento, de trabalho, e que nós tenhamos bons momentos, que durante esses minutos que ficaremos aqui atentos à sua mensagem, nosso coração e nossa alma esteja cheio de gratidão e de alegria por essa oportunidade. Que assim seja. Então, gente, vamos lá? Eu queria colocar aqui nessa tela o poema, para que não só eu leia, que vocês leiam junto comigo e que sintam esse poema também junto comigo. Então, eu vou abrir a tela aqui, vou ficar pequenininha ali no cantinho, lendo para vocês, e quando terminar a leitura do poema, eu fecho e volto para a tela grande para a gente voltar à nossa palestra, voltar ao normal da tela, ok? Então, vamos lá? Eu vou compartilhar aqui para que a gente leia e sinta junto as belezas das palavras de Maria Dolores. Vou botar aqui para a gente ler juntinho. Obreiros de Deus, de Maria Dolores. Escuta, alma querida, se a força que orienta as construções da vida resolveu entregar-te a comunicação do bem e da cultura pelos caminhos da arte, por maior que seja a dor que te renova e apura, nunca te desanimes no alto ministério em que te pões, ser fiel à missão em que te exprimes, criando e recriando gerações. Mesmo de coração amarfanhado perante o mundo desatento, não desistas da luta que te alcança, em amassando a trigo de esperança o pão do pensamento.
Entre a imortalidade e as visões da beleza, contempla o mundo à frente, pensa no plano artístico esplendente, em que se fundamenta a natureza. Onde o verde se alonga, anota nos caminhos aves lembrando o intérprete de sonhos, e equipes orquestrais nos troncos e nos ninhos. Quando a tarde aparece sobre os campos e a sombra se desata, fita a erva surgir sobre adornos de prata. Feitos na tênue luz dos pirilampos, vejamos nos jardins. Cravos recordam belos arlequins, dançando ao som e ao vento, enquanto sob o azul do firmamento quase concretizam músicas divinas, desculpem, no tecido aromal que se entretece. Os lírios são pirrões, filosofando em prece, e as rosas são alegres colombinas. Quando as nuvens no espaço lançam granizos e clamores, em raios e trovões ameaçadores. Nos golpes da tormenta, de estrondo a estrondo e estilhaço a estilhaço. É uma tragédia que se representa. Sem que as distâncias possam escondê-las, quando a treva noturna tudo invade, olhe o bailado e as luzes das estrelas, com notícias dos céus na imensidade. Assim também, alma querida, cumpre a missão que te engrandece a vida. Educa, eleva, ampara, serve e ama. Arte é divina chama. Realeza sem plebeus e artistas que se dão ao trabalho fecundo, de aliviar a dor e melhorar o mundo. São obreiros da paz com mensagens de Deus. Então, esse é o poema que nós vamos falar sobre ele agora. Ok? Então, eu queria começar falando para vocês o que eu penso desse poema, né? Porque poema é uma coisa muito íntima, que toca a alma da gente. É como uma música, né? Como todas as expressões artísticas, né? Tocam cada pessoa de uma forma. E eu, quando li esse poema, eu percebi algumas mensagens que estão subentendidas nessas linhas, né? E é isso que eu estou aqui agora querendo compartilhar com vocês. E eu quero compartilhar com vocês, né? Para que a gente reflita, e quem sabe as minhas reflexões podem ser também as reflexões de vocês, ou melhor, pode levar vocês a novas reflexões, né? Então, esse poema, ele fala de vários aspectos, né? Nos fala da vida, né? Nos fala dos desafios, das escolhas, nos fala sobre os percalços e a beleza dessa vida. Acima de tudo, ele nos fala de realizações, né? Ele nos fala do universo, né? Esse poema me fez lembrar muito aquela música de Almir Sater, né? Que fala, que eu acho que tem o mesmo viés desse poema. Então, ele diz para a gente que a vida nos dá vários ingredientes. Cada dia que a gente amanhece, que a gente acorda, a gente recebe uma cesta de ingredientes, né? Vamos criar essa metáfora. E o que a gente vai fazer com esses ingredientes? Qual é a receita que a gente vai preparar? Uma receita que vai ser gostosa só, que vai encher só o meu estômago? Ou uma receita que vai nutrir, que vai alimentar, que vai me fazer bem,
né? Qual é a receita, qual é o bolo, qual é o prato que eu vou preparar com esses ingredientes que eu recebo todos os dias de Deus, né? E o que vai determinar isso? O tipo de receita que eu vou fazer com o que eu recebo todos os dias da vida. O que vai determinar isso são as minhas escolhas, né? O que eu vou fazer? Nossa vida é feita de escolhas, da hora que a gente abre os olhos até a hora que a gente vai dormir, sem falar, né, no nosso momento de descanso do corpo físico, que o espírito, nosso espírito, eu espírito, né? A gente tem essa mania de dizer o nosso espírito, mas nós não temos um espírito, nós temos um corpo. Nós somos espíritos que temos um corpo temporariamente. Daqui a pouco esse corpo acaba, né? Então, sem falar na hora que a gente descansa o corpo físico, mas como somos espíritos libertos, né? A gente tem nossas tarefas também. A gente também sai para passear, como eu digo, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu ia falando das nossas escolhas, né? O que a gente escolhe durante as 24 horas do nosso dia é o que a gente vai fazer com esses ingredientes, né? Com toda essa beleza que a gente recebe todos os dias. Tudo começa, na verdade, com a nossa forma de ver, de enxergar as coisas, de como as situações se apresentam à nossa frente. A gente pode buscar fazer tudo, ou pelo menos quase tudo que a gente conseguir, de forma a nos trazer ganho, né? Ganho, e aí eu não digo só de ganho material, de ganho externo, mas principalmente de ganhos internos, né? É o que eu falei da receita, nutrir a gente por dentro, né? E trazer paz interior. Isso é o mais importante. É óbvio que nem todo dia a gente consegue, né? Somos humanos, somos falhos. Todo mundo tem um dia que tem o seu dia de raiva, tem o seu dia de tristeza, tem o seu dia de vaidade, de orgulho, de tudo isso que a gente sabe que não é muito bom, que não eleva muito a nossa sintonia, nossa vibração, né? Mas, no geral, a gente deve ter esse cuidado, né? O que eu vou fazer hoje? Qual vai ser minha escolha de hoje, né? Como eu vou lidar com o que a vida veio me mostrar hoje, com essa situação, né? No poema de Dolores, ela fala, entre as rimas e prosas dela, ela nos fala a mensagem que nunca desanimemos, né? Que a vida toda tem os dois lados, que a gente sempre consiga enxergar o melhor lado. E eu sempre digo isso, eu tenho 2 filhos, e eu digo para eles, tudo na vida tem os dois lados. Aquela pior situação que você imaginar, tem o lado bom. Sempre tem um lado bom, sempre, né? O universo é assim, né? O poema diz isso, né? Tem trovões que assustam, as flores morrem, tudo isso acontece, né? E aí eu volto a dizer que o que eu achei muito parecido com aquela música de Almir Sater, que eu acho que se chama Tocando em Frente, que é isso, é preciso a chuva para florir, né? Tem aquela música que diz isso. Então, é preciso que as coisas ruins, é preciso morrer para renascer, é preciso... essa semana eu li numa dessas redes sociais, que agora não me lembro qual, que o milho esquenta, né? Para ele estourar para virar uma pipoca, ele esquenta, ele estoura, né? Ele vai ao fogo. Então, tudo tem o seu lado bom, tudo tem
os dois lados da vida, né? Tem percalços, a gente passa por percalços, a gente passa por problemas, passa por problemas, né? Mas quem foi que disse que ia ser diferente, né? Tem um dito popular também, e minha mãe, minha avó falavam muito isso, que Deus só dá o frio conforme o cobertor, né? É isso, a gente deve fazer isso, o dilema da vida, né? Porque todos os desafios que se colocam à nossa frente têm um para quê, tem um porquê e tem um para quê, né? Então, antes de esmorecer, antes da gente desistir diante da luta, do trabalho, da dificuldade, nós temos que lembrar o mais importante disso tudo, que nós somos espíritos imortais, capazes de realizar sempre. Nós somos realizadores. Nós somos co-criadores do universo, né? Nós podemos tudo, tudo. Nós podemos tudo. Já pensaram nisso? A gente pode fazer tudo, só depende da gente. Depende do seu desejo e da sua vontade. Essas são as bases, nossa, o desejo e a vontade. O que eu vou fazer com os meus ingredientes? Uma boa receita ou uma receita meia boca? Uma receita só para encher a barriga, estufar o estômago e não me alimentar? O que eu vou fazer? Eu vou me nutrir? Eu vou procurar crescer com isso? Ou não, né? A gente tem que pensar assim, se estamos em determinada posição, seja ela de que ordem for, temos que perguntar para quê? Por quê, né? Deus não erra de endereço, né? Esse é outro dito popular. Se está na minha frente, é porque eu tenho capacidade para isso, né? Antes da gente desistir, de sucumbir, temos que perguntar por que essa situação me visitou, né? Por que ela bateu na minha porta? Nós temos alguma coisa a aprender com isso, né? Alguma coisa ela quer me ensinar. Senão não estaria na minha vida, senão não estaria na minha porta, estaria na porta do vizinho. Então vamos resolver, né? Vamos receber, receba e resolva, se for um problema, né? Porque também a vida também traz coisas boas, né? Então a gente só quer receber o que é bom. O que é bom é meu. O que é problema, o que é ruim, o que tem uma difícil resolução é do outro. Não, né? É nosso também. Quando eu falo assim, vamos resolver, vamos realizar, eu falo de todos os tipos de realizações, né? As externas, né? Uma coisa que a gente precisa resolver, um problema financeiro, um problema de saúde, um problema emocional, um problema com um parente, com um colega de trabalho, seja lá o que for, em qualquer âmbito da nossa vida. Mas eu queria falar principalmente das realizações internas, não só do campo material, não, das nossas realizações internas, que a gente consiga resolver sempre tudo, porque às vezes a gente polariza muito para o material, né? Na nossa correria do dia a dia, a gente trabalho. Agora a gente está numa situação meio diferente, mas já vamos voltar à normalidade, né? Então, a gente fica nessa correria, trabalho, casa, boleto para pagar, filho, escola, outro trabalho que você faça, voluntário, como eu faço lá na fundação, muitas pessoas fazem em outros lugares, e você já acorda em cima do relógio,
e vai dormir já. Tem gente que dorme 4, 5 horas por noite, né? Aquele sono perturbado. E o que você tem, isso você está realizando, está sendo eficiente, está sendo. Então, eu vou me colocar, estou sendo ótima profissional, ótima mãe, ótima esposa, ótima psicóloga, ótima tudo. E eu? E o meu espírito? Eu tenho alimentado de que forma? E a minha alma está sendo preenchida de que forma? E comigo está tudo bem? Quais são as realizações do meu campo psíquico, espiritual, intelectual, emocional que eu tenho feito? O que eu tenho feito por mim, né? O quê? Eu não podia falar, né, dessas oportunidades e dessas realizações que são trazidas do Criador para nós todos os dias, sem citar o momento que nós estamos passando agora, né? Não tem. Eu acho que eu disse no início que esse poema é muito atual e ele vai ser sempre, porque ele fala da vida, né? Então, eu não podia passar agora esse momento sem falar para vocês, sem citar, né? Sem a gente refletir, na verdade, um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Mundialmente. Não é um momento aqui de Salvador, não é um momento do Brasil, é um momento do mundo. Então, peraí, alguma coisa o Criador está querendo dizer para a gente, né? Alguma coisa ele está nos convidando, né? Que é essa situação da pandemia, do isolamento social, né? Tanta dor, tantas perdas, né? Perdas materiais, mas principalmente perdas de pessoas queridas, né? Famílias que estão sendo atingidas, né? Tantos problemas de todos os âmbitos, né? Problemas financeiros, tem pessoas que estão com seus negócios ruindo, profissionais liberais que estão também tendo dificuldades financeiras, né? E para quê, né? Por que a gente está passando por um difícil momento tão grande assim, né? O mundo está abalado, o mundo foi chacoalhado, né? Eu digo assim que o mundo sofreu um chacoalho. E por quê? Para quê? Eu tenho ouvido milhares de explicações, né? Das mais coerentes às mais absurdas possíveis, né? Explicações, conclusões, teses, tem professor e filósofo e psicólogo e historiador e para todos os lados, né? Mas na minha humilde opinião, eu acho mesmo que devemos nos preocupar com o que eu vou fazer com o que se põe na minha frente. Então, essa pandemia, esse isolamento, ele tem sido difícil para todo mundo, né? Difícil para todo mundo. No outro dia, eu ouvi uma pessoa dizer assim, quem é funcionário público não sofreu nada, só quem tem comércio. Não, todo mundo sofreu de alguma forma, sofreu com saudade, sofreu com desencarne, sofreu com projetos, né? Tinham projetos. Imagine as pessoas que iam casar nesse momento, iam se formar nesse momento, eram momentos de alegria, momentos de concretização, de realização, que foram adiados, que foram cancelados, né? Não são só os problemas de morte e de problema financeiro, não, tem muito problema psíquico, né? Tem muita pessoa com o psíquico abalado, a ansiedade, o medo que a doença traz, né? E aí? Cada um dentro do seu viver, né? Como que eu vou me pôr diante desse problema? Né? Vou ter medo?
ou vou ter coragem? E, obviamente, eu não estou falando para vocês da coragem de ir para a rua, de encarar o vírus, né? O risco da contaminação. Não é isso, pelo amor de Deus. Não é nada disso que eu estou falando. Eu também estou aqui em isolamento há mais de 80 e poucos dias, já até perdi as contas, 85 dias, eu acho. E estou mantendo tudo direitinho, meus filhos, meu marido, todo mundo. Não é ter coragem, não é, eu vou encarar o vírus e pronto. Não, não é isso, não. A gente deve seguir todas as determinações de segurança pelos órgãos competentes, o isolamento, a proteção nossa, a proteção do outro, né? Porque isolamento é amor ao próximo também, né? Não é dessa coragem que eu estou falando, não. Estou falando da coragem de pensar, a coragem de refletir. Qual é o meu convite pessoal, né? O que esse convite do Criador, né? Esse vírus que abalou o mundo é um convite do Criador, né? Só que é um convite geral, mas muito particular para cada um, né? Qual é o convite que Deus está me fazendo neste momento? Por que essa situação toda, que com certeza mudou a sua vida em alguma coisa, porque mudou a minha também, né? O que ela está me proporcionando? O que ela está me solicitando a fazer? Eu vou pensar sobre isso ou eu vou fingir que não estou vendo, né? Como dizem, tapar o sol com a peneira. Deixa eu ficar aqui quietinha, eu não estou afim de dar um mergulho interno, eu não estou afim de mexer em gavetas fechadas, em gavetas que estão lá em arquivos mortos, né? E aí eu estou falando daqui de dentro, ó, as nossas gavetas, os nossos arquivos, né? Você está em casa, mesmo que você seja uma pessoa que você esteja na frente de trabalho aí, deve estar com carga reduzida, enfim. O que eu vou fazer? Quais são as novas formas que eu tenho de me reinventar? Tem tanta gente se reinventando por aí, né? Não só no âmbito profissional, mas pessoal. Tem gente que descobriu tanta coisa boa já. Eu estou aqui numa formulação bacana, sabe? Eu faço terapia e eu tenho levado boas questões para minha psicóloga. Porque é um momento que a gente silencia, é um momento que a gente desacelera, é um momento que a gente não está tão em cima do relógio mais, né? Então, é algo novo para mim, para a sociedade, que está ajudando, está inspirando outras pessoas. É fácil? É tudo bonito, né? Alessandra, você só está trazendo um lado lindo, né? Claro que não. Não é fácil. Mas, repito, quem falou que tinha que ser, né? Nada é muito fácil na nossa vida, né? Nada. Dizem que com sacrifício é mais gostoso, né? É mais prazeroso, né? Eu tenho visto e ouvido tantas declarações, tantas situações de pessoas próximas a mim, de amigos, de alunos, vizinhos, família. Eu, como eu disse, meus filhos, meu marido. Tantas pessoas que tiveram uma pequena mudancinha ou uma grande mudança de valores, de pensamentos, de ações, mudanças de como se comportar no mundo, de enxergar o mundo, as pessoas, né? Mais generosidade, a gente tem visto aí, né? A mídia é às vezes um certo veneno, ainda mais nesse momento, né? Que a mídia vive disso, né?
Então, mas também tem coisas boas, né? A gente tem visto muitos gestos de generosidade, de união, de empatia, de respeito, né? Nós estamos aí numa semana, saímos de uma semana, entramos em outras, de semanas de, de manifestos, né? Pelos crimes de injúria racial, de racismo, de tudo isso. Então, o mundo está tomando uma chacoalhada, né? E qual é a minha disposição diante disso, né? Diante da dor, diante do novo, né? É dessa coragem que eu estou falando, né? A gente sair do papel de vítima, de coitado, né? Nos enxergarmos como espíritos realizadores para o nosso bem, para o bem das pessoas em geral, da sociedade. Nós estamos inseridos numa sociedade, no mundo, né? A gente não pode só fazer por nós e pelos nossos, a gente precisa começar a olhar para o mundo, para fora, né? Então, eu percebo que esse momento é um momento, apesar da gente estar isolado, a gente começa a olhar para fora, a valorizar as pequenas coisas, né? Todas as questões que a gente ganha de presente, porque para mim são presentes, né? Adenauer, que todos devem conhecer, ele diz assim que os espíritos que a gente chama de obsessores, na verdade, são amigos, porque fazem a gente melhorar de alguma forma, né? Então, eu também digo que os problemas, as dificuldades, são presentes, porque também fazem a gente crescer de alguma forma, né? E é para isso que a gente está aqui, né? Para o trabalho, para evoluir, para crescer, para se ajudar, ajudar o próximo, né? Então, para mim, todas essas questões são presentes que a gente ganha durante a encarnação, são presentes divinos que a gente vai ganhando, né? Sendo boas ou ruins, né? A gente ganha muita coisa boa na vida, mas a gente também ganha os presentes que a gente julga não ser bons, mas que no fundo, na verdade, depois que tudo passa, a gente percebe o quanto bom foram, né? O quanto aquilo foi bom para mim. A gente deve encarar como aprendizado, sinônimo de crescimento, de evolução, né? Porque tudo na vida tem um propósito, tudo. Lembra que eu falei que Deus não erra o endereço? Então, tudo na vida tem um propósito. Nada acontece por acaso. Acaso não existe. Destino também é uma palavra que eu não considero. Para mim também não existe. O destino está nas nossas mãos, né? É ele que determina. Aliás, ele não. Nós determinamos o destino através das nossas escolhas, né? Na nossa disposição para a realização dessas tarefas, todas, né? E essa é a convocação que recebemos diariamente por Deus, todos os dias. É a convocação que está escrita nesse poema de Maria Dolores, né? Convite ao trabalho. Trabalho. Trabalho, não só aquele trabalho que te traz um retorno financeiro, não só aquele trabalho que você trabalha dentro de casa, né? Com sua família, com seus filhos, não só aquele trabalho voluntário, mas o trabalho interno, né? A minha autotransformação, meu autodescobrimento, a minha autocura, né? E o que eu entendo que esse vírus, o Covid-19, trouxe para a gente exatamente esse chamado, o trabalho.
irônico, vamos dizer assim, estamos isolados, como é que vamos trabalhar, né? Estamos em isolamento, o mundo parou da correria, parou de ver só o externo, parou de ver só o money, o dinheiro, né? O mundo parou, mas parou para o trabalho interno, parou para observar o que às vezes a gente não vê, né? E por isso é importante, vou repetir de novo, que a gente se coloque nessa posição de realizador, porque somos realizadores, né? Saiamos dessa posição de prejudicados. Nós não fomos prejudicados com nada, né? Todos tivemos alguma perda, vamos ter ainda algumas mais perdas, sim, claro que sim, né? Eu tenho muita compaixão, eu tive amigos que já desencarnaram durante essa pandemia, esse Covid, tive sim, doeu sim, ainda dói, a saudade vai ser sempre, né? Mas todo mundo teve alguma perda, algum prejuízo, mas vamos, como eu disse, tudo tem dois lados, vamos nos colocar a serviço dessa reformulação interna, né? Até as mortes, né? Até os desencarnes servem para isso, né? Todas as vezes que a gente perde alguém próximo, é uma forma da gente mudar alguma coisa, né? Mexe com a gente internamente, né? Então, a gente tem que pensar de que forma eu posso ajudar, de que forma eu quero ser ajudado, né? Porque, como disse Francisco lá na oração, né? Aquela oração tão famosa que a gente conhece, é dando que se recebe, é fazendo que a gente recebe. Então, vamos fazer. O convite é esse, né? Vamos fazer. Esse é o momento que se vê muita ajuda financeira, né? Muita doação de alimentos, trabalhos sociais. Beleza, isso é essencial. As pessoas precisam comer para viver, né? Alimentação, sobreviver, né? As pessoas que estão em maiores dificuldades por conta disso, isso é primordial. Mas a gente também pode dar uma outra ajuda, né? Uma ajuda que faz bem dos dois lados, que é uma ajuda energética, uma palavra, uma atenção, né? Uma oração por alguém, oração pelos que estão passando por esse momento, né? De dor, os que estão doentes, oração pelos que estão trabalhando, né? Para que sejam envolvidos por uma boa energia, né? Um gesto de carinho por alguém, isso tudo é fazer por alguém também, né? E às vezes a gente não precisa nem sair da nossa casa. Eu não tenho como ajudar com doações, eu não tenho como ajudar financeiramente porque eu também estou numa situação difícil. Então, não precisa, não faça. Faça uma oração, pega o seu telefone, ligue para alguém, né? Diga, olha, eu estou aqui, do que você precisar, eu oro por você, né? Isso é uma forma da gente fazer bem ao outro e fazer bem a nós mesmos, né? O nosso trabalho interno, individual, vem com o aprendizado do convívio com as pessoas. Mas não precisa ser aquele convívio presencial, não, né? Eu tenho vivido aqui tantos encontros do Harmonia, principalmente, né? Das lives que a gente está fazendo, tudo. Tem sido tão bom. Semana passada comentávamos que o abraço é bom, a presença é bom, estar perto da pessoa é bom, mas nós somos espíritos, né? A gente não precisa estar do lado. A gente tem esse poder, lembra do poder que eu falei no início? A gente tem esse poder de perceber o outro, de sentir o outro, mesmo estando longe, né? Então,
faça valer esse poder, se faça presente na vida de alguém, né? Se faça presente, porque esse retorno é muito melhor do que o retorno financeiro, né? Valorizar mais as coisas simples, enxergar a simplicidade das coisas, silenciar o barulho externo, aquela correria do cotidiano, aquela correria que nos furta, nos rouba, né? Momentos singulares, momentos conosco mesmo, né? Como eu falei anteriormente, a gente não tem tempo nem de sonhar, né? Eu tenho uma amiga que diz assim, não, eu durmo nem sonho, porque meu sono é tão cansado que eu não consigo sonhar, né? Então, vamos aproveitar esse momento para a gente conseguir ouvir a nossa voz interior, né? No momento que o mundo pisou no freio, né? Milhares de pessoas estão se redescobrindo, se renovando, se reinventando, adquirindo novas habilidades, né? Que não sabiam até então possuir, né? Por quê? Porque não tinham tempo para descobrir isso, para refletir, né? Sair daquela zona de conforto que não faz a gente ir à luta, não faz a gente crescer, né? Não faz a gente descortinar as possibilidades que talvez jamais a gente enxergasse se não tivesse nesse momento de pé no freio do mundo, né? Essa zona de conforto, eu sempre digo que não tem nada de confortável, porque é uma inércia, né? Quando a gente diz que está na tal da zona de conforto, a gente está na inércia, né? Aí você pode estar pensando assim, mas espera aí, Alessandra, minha vida não tem nada de inércia, não. Minha vida é uma agitação, uma correria louca, eu não tenho tempo para nada, eu mal tenho tempo para comer, né? Eu durmo, eu desmaio de noite de tão cansada, acordo no dia seguinte, mas que inércia é essa, né? Não é essa inércia. É a inércia que eu falo, fazer tudo da mesma maneira, no automatismo, sem a renovação, né? Mesmo que seja com muito trabalho, com muita correria, né? Nos deixa inerte para disposição com a vida, criar novos caminhos, observar a vida sobre outro prisma, sobre outra perspectiva, né, de evolução. Quando você faz todo dia a mesma coisa, que é a tal da zona de conforto, que a gente tanto diz, muitas das vezes a gente não percebe outras possibilidades, né? Que a gente não está interessado, está dando certo, né? O pessoal do futebol diz assim, time que está ganhando não se mexe, né? Então tá tudo certo, eu tenho uma vida tranquila, eu já tenho minha profissão certa e tá tudo bem e tal. Para que eu vou mudar? Para que eu vou arrumar confusão, né? Mas aí vem o mundo agora, nesse momento, né? Que é desse momento que eu tô falando, dá uma chacoalhada e você percebe que você precisa se reinventar, que você precisa se renovar, que alguma coisa aconteceu, que você precisa se olhar, que você precisa se sentir, que você precisa procurar dentro de você qual é a minha nova habilidade, né? Eu tive um comércio de, sei lá, de roupa a vida inteira, mas agora as lojas estão fechadas, eu vou viver de quê? Eu aprendi, descobri a minha habilidade em fazer bolos. E aí, estou vivendo disso. E aí eu descobri como eu gosto muito mais de fazer bolos, de lidar com a massa, né? Porque dizem que cozinhar é um ato de amor, né? Do que vender roupa. Isso é um exemplo, né? Que eu estou dando.
eu descobri que eu não ouvia a música há muito tempo. Isso aconteceu comigo, tá? Eu estou dando o meu exemplo. Fazia muito tempo que eu não ouvia música. Agora, com esse isolamento, eu me lembrei o quanto eu gostava de ouvir músicas, né? Então, eu tenho ouvido música aqui a manhã inteira, eu passo aqui ouvindo música, cantando, né? Então, são tantas coisas que a gente pode descobrir, tantas habilidades, né? Eu posso descobrir o quanto eu posso ser solidária, o quanto eu posso ser generosa, o quanto a minha palavra, o meu carinho pode fazer bem a alguém, né? São muitas as descobertas que a gente pode ter, mas a gente só vai ter isso se a gente sair da nossa zona de conforto, sair da nossa inércia, né? Nós somos naturalmente acomodados, reclamões mesmo, né? A gente é reclamão. Muitas vezes a gente não está gostando do que a gente está tendo na vida, né? Não está gostando dos resultados que a gente tem, do que a gente está ganhando no universo, mas também não estou disposta a mudar o que eu estou fazendo, né? Não estou disposta a mudar. É aquilo que eu falei, time que está ganhando não se perde. Então tá bom, é isso mesmo. Eu já estou com tantos anos, eu não vou mudar agora e tal, né? Então eu vou continuar recebendo o que eu tenho. Se eu quero me contentar com isso. Agora, se eu quiser pensar sobre isso e ver que eu sou um espírito criador, que eu sou um espírito realizador, que eu posso muito mais, que eu posso tudo, talvez eu comece a receber outros resultados. Né? Essa, para mim, é a aula que o Criador está nos dando. A aula é essa. Realizar. Redescobrir. Reinventar. Transformar. Transformação. Né? Realização traz transformação e vice-versa. E transformação traz cura, a nossa cura interior. Todo mundo precisa se curar de alguma coisa interiormente, né? Todo mundo. Todo mundo tem a sua ferida escondida, abafada, mas todo mundo tem a sua cura interior para ser realizada, né? Quando a gente consegue realizar, né? Quando a gente encontra isso e consegue realizar essa cura interior, a gente consegue mudar tudo à nossa volta. As pessoas nos enxergam diferente. O mundo nos enxerga diferente. Nós nos enxergamos diferente. Muda tudo. Muda hábito, muda comportamento, muda sentimento. E a consequência disso, né, é que o universo também vai te trazer resultados diferentes do que você estava recebendo, né? As pessoas ao meu entorno, a minha família, os meus amigos de trabalho, né? Começam também a se portar diferente comigo, começam a me enxergar de outra forma. Né? Às vezes eu tenho uma dor escondida. E eu não estou falando de dor física não, tá, gente? É alguma realização sua que está lá guardada, que você precisa expor, né? Então, realização, transformação, mudança e cura. Essa é a solicitação que o Criador está fazendo para nós, nesse momento. Isso é o que nos diz esse poema que eu li para vocês no início, né? A vida, a gente tem que estar sempre atento
atento a todos os sinais, atento a todos os recados, né? As lições, os convites que o Criador manda para nós. Fazermos essa leitura direitinho é essencial para que a gente consiga encontrar essa cura interior, transformarmos, realizarmos. Para mim, esse também é o convite que está subentendido aí nesse poema de Maria Dolores, que eu li para vocês hoje, que faz parte da palestra de hoje, né? Sempre haverão problemas, sempre. Sempre vão ter desalinhos, né? Mas nós temos o poder de modificar. Nós temos o poder de agir, de mudar. Destino não existe. Somos nós que fazemos o hoje. E o futuro é reflexo do hoje. O que passou serviu de aprendizado. O que nós fazemos hoje vai ser a colheita do amanhã, né? Nós podemos modificar o que a gente quer para o nosso futuro. Eu posso programar como eu quero estar me sentindo daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a sei lá quantos anos, porque quem eu vou ser, o que eu vou receber, o que eu vou ter do mundo, do universo, Deus, da vida, é reflexo do que eu estou fazendo hoje comigo, para mim, para os outros, né? A gente precisa evoluir através desses aprendizados que Deus nos traz, né? Como eu disse, problemas sempre vão ter, dificuldades sempre vão existir. Mas e o que eu vou fazer com isso? Vou deixar passar? Vou sentar? Vou chorar? Vou pedir ajuda? Vou dizer que eu não sou capaz? Ou eu vou dizer, não, eu vou lá, eu vou realizar, eu vou ver o que isso quer me dizer, né? Evoluir. É para isso que a gente está aqui, né? A gente não veio ao mundo para passear. A gente veio ao mundo nos livros espíritas, nas literaturas espíritas, sempre diz que cada encarnação é um ano de escola, né? Então, que a gente sempre passe, que a gente sempre tenha boas notas, né? Que a gente passe com louvor, né? Que a gente não fique sempre na recuperação ou repetindo de ano, repetindo de ano, repetindo de ano. Vamos saber ler e entender as lições que se apresentam à nossa frente e executá-las com êxito, né? Executá-las para o meu bem, para a minha paz interior, para a minha harmonia interior, para a minha evolução. Porque quando eu estou bem, quando eu estou em paz, quando eu estou em harmonia comigo, em harmonia com Deus, em harmonia com os outros, tudo na minha volta muda, né? Eu cresço. O nome desse poema é Obreiros de Deus. E todos nós somos obreiros de Deus, né? Para terminar, eu queria fazer, junto com vocês, a nossa oração final, a oração de São Francisco, né? Porque, como eu disse a vocês, Francisco nos ensina que é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. Então, é uma outra mensagem que nos diz também que o que eu faço para o outro, o bem que eu faço ao outro, é o bem que volta para mim. A cura que eu dou ao outro é a cura que eu tenho para mim. O que eu ofereço ao universo é o que ele me dá de volta, né?
e que nós podemos ser esses obreiros, nós podemos ser criadores, nós podemos ser realizadores, um ajudando ao outro, né? O que eu ando semeando é o que eu ando colhendo. Então, tudo isso quer dizer a mesma coisa. E eu acho que essa oração de Francisco resume bem tudo isso, né? Então, eu convido todos vocês para que a gente termine a nossa tarde de hoje com essa oração. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e vamos orar juntos. Senhor, fazei-me de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, Senhor, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que descobrimos que somos espíritos imortais e que temos a vida eterna. Que a gente tenha aproveitado, que eu possa ter tocado ou despertado alguma cura, alguma transformação interior em você essa tarde. Que sejamos obreiros de Deus em todos os nossos dias. Fiquem todos em paz e até a próxima. Muita paz para vocês.